tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Quem crê diz amém e amém. Tem como morrer antes da hora? Tem como morrer antes da hora? Deixa eu te contar uma coisa. Existem pessoas que estão vivas, porém estão mortas. Porque a morte define, para aqueles que creem em Jesus, um plano de salvação, e para aqueles que não creem, o oposto. Então a morte, ou na morte, há uma definição. Para onde você vai? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero te falar a respeito, e começo com uma história, uma ilustração. Eu consigo me teletransportar para essa história, onde um casal chega diante do seu pastor e diz: eu preciso de um gabinete, pastor, me atenda por favor. Nós estamos em crise. Era um casal muito atuante na igreja, e eles então chegam diante do pastor. O pastor, muito preocupado, diz: senta aí. E o pastor começa a atendê-los, Márcio, e começa a entender o que está acontecendo. E a esposa então, ela muito irada, muito chateada, diz assim: eu não quero mais esse casamento. O que ela diz? O que ela diz? Não quero mais. E aí o pastor: como assim? Semana passada vocês estavam na igreja aqui, os dois atuantes. Como é que é isso? Não quero mais o casamento. Pastor, não suporto mais esse homem. E o homem calado. E ela então começa a dizer o porquê que ela estava naquele nível de sofrimento. Na verdade, parece que era um copo que foi enchendo e transbordou. E toda a atenção estava sendo dada àquele casal, aquele pastor então muito preocupado com aquilo, tentando reverter aquela situação. Nessa hora, como pastor, nós ficamos perguntando para Deus: Deus, o que eu falo agora? Já vivi isso várias vezes em 15 anos de pastor. O que eu digo agora? Às vezes, Deus me diz assim: não fale nada, não diga nada, só ouça. E aquela mulher precisava desabafar, e ela disse: pastor, meu marido, ele é um egoísta, pastor. Ele só pensa nele. Ele não pensa em mim, ele não pensa em casa, ele não pensa na família. A mente dele está voltada única e exclusivamente para ele. E eu não suporto mais isso, eu quero dar um fim nesse casamento. E o marido então, calado ainda permanecia, e aquela mulher continuava dizendo. E o pastor vira e diz assim: mas como assim? De que jeito? Não estou entendendo. Aí ela vira para o pastor: pastor, vou te dar um exemplo aqui do qual é o nível do egoísmo dele. Pastor, o senhor acredita que uma vez ele estava comendo um pedaço de melancia, pastor? E eu fui lá e pedi um pedaço a ele. Ele olhou na minha cara, pastor, nos meus olhos, disse: eu não vou te dar. O que ele disse? Tem homem assim? Aqui? Não vou te dar. Pastor, ele comeu tudo na minha frente, ele é um egoísta. Aí o marido olha para a esposa, como quem diz: eu não acredito que você está contando isso. E o marido então, essa é uma história verídica, tá, Márcio? E o marido então pergunta para o pastor: pastor, eu posso falar? Aí a esposa: agora ele vai querer se defender, pastor. Mas deixa ele falar, pastor. Aí o marido vira e diz assim: pastor, aconteceu mesmo. Foi no dia que eu estava chateado com ela, pastor. Ah, pastor, o senhor não tem noção. Essa mulher me leva aos extremos. E aí não dei mesmo, pastor. Comi a melancia toda, pastor, na frente dela. Não dei.
Só que isso, pastor, aconteceu há 20 anos atrás. Existem coisas que nós carregamos durante o percurso da nossa vida. Só que hoje eu vim aqui como bálsamo, sendo usado por Deus, o bálsamo de Gileade, o próprio Cristo, através da palavra, para trazer para você o acalento que você precisa. Não morra antes da hora. Hoje eu vim como instrumento de Deus para te dizer que algumas coisas precisam ser sepultadas, definitivamente enterradas, não podem fazer parte da sua vida. As dores, as dificuldades. E no Gênesis, no capítulo de número 23, verso de número 1, verso único, para leitura, não um versículo único do texto, mas nos mostra e fala a respeito de uma mulher chamada Sara, esposa de Abraão, mãe de multidões, que vai viver 127 anos, com mais absoluto, ou com a mais absoluta certeza de que viveu seus dias de forma maravilhosa. Os dias foram bem vividos, só que chegaram ao fim. Então eu estou falando de pessoas que vão viver de forma intensa, não vão morrer antes da hora, não vão se permitir ser abatidas antes da hora. De repente você veio aqui e está dizendo assim, mas como assim? Não tem momentos que a gente entra dentro de uma igreja, ou tem uma impressão de que parece que conhece a minha vida, mas Ele conhece. E esse nível de depressão que vai te amassando, te torturando, ou esse início de depressão que faz você estar deitado e sem sentir vontade de levantar porque não tem forças. Hoje Deus me usa para a tua vida dizendo: não morra antes da hora. Porque 2 capítulos depois, no capítulo de número 25, Abraão se casa novamente, arruma uma outra companheira chamada Quetura. Agora imagine você que essa mulher que vai dar filhos a Abraão, mas que não faz parte da promessa, não vou entrar nisso hoje, mas você imagina que Quetura vai chegar no momento em que as coisas já estão edificadas, construídas, não haverá necessidade de lágrimas que você enfrentou durante o processo da construção, e só você, teu marido e parte dos filhos que vão nascendo durante o processo que sabem. Eu atendi uma pessoa depois da ministração dessa mensagem. Estou trazendo com uma roupagem diferente, mas o objetivo é o mesmo. Que virou para mim e disse assim: pastor, à medida que o senhor ministrava, Deus falava comigo: não abra mão da sua família, filha. Ela falou comigo assim: pastor, eu lembro do primeiro carrinho velhinho que nós compramos, enguiçava mais do que andava, juntávamos dinheiro para poder pagar o conserto do carro, e quando o motor, a parte mecânica estava boa, meu marido, que ainda não era tão bom de direção, arranhava, batia,
e juntávamos recursos novamente para mandar para a funilaria, para poder consertar. Aqui a gente não chama, né, funilaria é coisa de São Paulo, mas tudo bem. E levava aquilo para poder consertar. Deus está dizendo: não despreze a esposa, a mulher da sua mocidade. Não despreze o homem que construiu, que começou com você. Ela disse: pastor, hoje meu marido está um pouco virado. Mas à medida que o senhor pregava, eu disse: poxa, nós construímos a nossa empresa. Eu lembro, pastor, dos alicerces que foram fundados. Literalmente, éramos os ajudantes do pedreiro. Não pode ter quietura que não sofreu o processo contigo, que não armou tenda, desarmou tenda, porque Sara fez isso. Sofreu com Abraão, peregrinou por terras que ela não conhecia, em lugares que, para agora vir quietura e assumir um lugar que você está deixando porque resolveu morrer antes da hora. Não morra antes da hora. Não abandone seus sonhos. Sepulte isso. Diga: a partir de hoje eu vou sepultar isso. Vinte anos atrás. Mas me machucou, pastor, me feriu, mas isso está te destruindo. E a falta do perdão geram doenças psicossomáticas. Desculpa, vou mais profundo, gera câncer. Para as mulheres, os filhos ficam. As quieturas da vida vão gerar filhos que você acha que vai ter o mesmo amor pelos teus? O mesmo? Não, o mesmo não. Pode ter amor suficiente para dar a eles, mas o mesmo. Sou pai de 5, queridos. Com experiência de vida, pode ter certeza. O mesmo não. Mas tem amor suficiente? Pode ter. Tem? Não sei. Pode ter? Claro que pode. E essa é a questão. São pessoas que vão se autofragmentando, se autodestruindo, envelhecendo. Vocês repararam que durante a pandemia pessoas envelheceram mais rápido? Perceberam isso ou não? Ah, é porque eu fiquei um tempo sem ver a mamãe, fiquei um tempo sem ver a titia, fiquei um tempo... Não. O processo fez com que a gente avaliasse um monte de coisas e nos fechássemos dentro de uma caixinha. E agora chega a quietura. Não chorou, não sofreu, não passou pelo processo. O que ela vai usufruir, pastor? Só das coisas boas que já foram vividas durante todo esse tempo.
Claro que para Sara não é nenhum tipo de frustração, viveu bem todos os seus dias. E eu vim aqui para te dizer, não morra antes da hora. Não morra antes da hora. Aprenda que através das pequenas coisas, Deus é capaz de te fazer feliz. Você não precisa estar em lugares, irmão, você só precisa entender que as pessoas que Deus colocou do teu lado são as pessoas certas. Ah, mas eu quero, quem não quer? Mas se você não pode hoje, seja feliz com o que Deus tem te dado nesses dias. Sabe, em tudo dai graças. Sabe quando a Bíblia diz, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sabe quando Paulo aos Romanos vira e diz assim, que diremos pois acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quando você vai de passo em passo, de fé em fé, você vai caminhando e você vai vivendo em Deus experiências maravilhosas das coisas mais simples. Sabe por quê? Porque anteriormente você achava que você precisava ter, hoje você entende que você precisa ser. Não é o ter, é ser. Agora um recadinho para os homens. Sara morre primeiro que Abraão. Vamos lá. Sara morre. Então Abraão é que vai se casar de novo. Não é isso que o texto disse? Né? Sim, pode ser que sim. Sim? Sim. Mas hoje, na nossa cultura, os homens estão indo na frente. Tem uma frase que diz assim, se tu não sabe quanto tempo você tem, então tu não tem tempo algum. Se tu tem que promover algum tipo de mudança na tua vida, comece hoje. Se existe alguma coisa que você pode fazer para reverter quadros, que você possa fazer isso hoje. Reverta hoje, era a palavra que não saiu aqui. É isso, valoriza hoje. Você não tem a necessidade de chegar diante de uma urna e ter que ali chorar de forma desesperada, porque você podia ter feito e não fez, podia ter dito que ama e não disse, podia ter abraçado e não abraçou. Esse tempo é tempo de abraço, esse tempo é tempo de você falar o que tu sente, esse tempo é tempo de você deixar as ofensas de lado e viver o melhor que Deus tem para a tua vida. É o tempo de você olhar para o dia e dizer, Senhor, que sol lindo, que dia lindo. Sabe, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, porque este é o dia que Deus fez. E se amanhã estiver nublado, Senhor, que dia lindo hoje, parece que vai chover, Senhor. Em tudo dai graças. E que de uma certa forma valorize. Mas desculpa, não pode ter quietura. Seja num lado masculino, no plano feminino. Já não estou botando quietura como uma mulher, mas como um agente que está chegando para usufruir o que foi construído com muito sacrifício, o que foi construído com muita luta, o que as pessoas olham para você e dizem assim, mas como assim, mas de que jeito? Para você que sobreviveu em meio aos terremotos desse mundo. É isso que eu vim falar hoje. Não morra antes da hora. Não morra antes da hora. Não se permita morrer antes da... Você não tem a permissão de morrer antes da hora. Não haverá necessidade de ninguém
vir para assumir lugares que são seus. Eu ministro aqui, mas eu estou online, eu estou ao vivo, e de repente eu tenho alguém me assistindo. Seus filhos não precisam de uma outra mãe. Seus filhos não precisam de um outro pai. É de você que ele precisa. Eu lembro uma vez, também a nível de relacionamento, eu atendi uma pessoa que ela disse assim: pastor, só conhece a minha história? E eu esse final de semana quase chutei o balde, pastor. Eu tive todos os motivos, ela me contou os motivos, eu disse plausíveis. Para chutar o balde? Plausíveis. Não que eu fosse dizer isso para ela, mas eu estou ouvindo, eu estou dizendo plausíveis. Motivos justos. Para chutar o balde, meu, dar um bicão nesse balde, Jesus. Aí ela falou assim: pastor, quando eu ia chutar o balde, aí eu fiquei, irmãos, eu fico imaginando, sabe, às vezes algumas cenas aqui da Bíblia eu fico imaginando, eu me teletransporto. E eu fiquei imaginando, ela botando aquele balde, e o balde dela era um balde grande, irmãos. Ah, tinha que dar um bico mesmo, bicão mesmo, não tinha jeito. Para chutar longe, o balde era grande e pesado. Vou pular essa parte. Aí eu fiquei imaginando ela, eu sou canhoto, tá, gente? Por isso que eu já me preparei para bater o pênalti nessa perna aqui. Aí é uma batida de pênalti. O gol aumentado 40 vezes mais, sem goleiro, irmãos. Pode chutar, o inimigo está dizendo: pode chutar, filha. Chuta que agora é tudo contigo. E ao mesmo tempo que o inimigo está se andando na mente dela, o Espírito Santo veio e disse assim: olha, se tu chutar esse balde, depois tu vai ter que arrumar essa bagunça. E ela falou: pastor, automaticamente me esvaziei, me humilhei e fui para o quarto orar. Daqui a pouco, o esposo que havia me feito mal foi lá, se ajoelhou junto comigo e orou comigo. Sabe o que Deus me manda eu te dizer? Quer fazer? Pode fazer, você tem um livre-arbítrio. Eu já contei isso aqui, que no iniciozinho do ministério foram muitas dificuldades, assim, muita rebelião, muita traição. Eu não estava muito habituado com isso, não sabia como lidar com isso. E eu fui até um pastor que era meu pastor. E ele, como acolhedor de um outro ministério, disse assim: eu vou te acolher. Faz o seguinte, deixa, eu vou assumir a sua igreja. Vamos botar o meu nome e tu vai ser pastor no meu ministério. E agora, quando tiver um problema, você tem um pai a quem recorrer. Eu chego lá e resolvo. Ao mesmo tempo o Espírito Santo disse assim: tu pode aceitar, mas se tu aceitar, tu nunca saberás aonde eu posso te levar. E ali eu me calei. Deus está dizendo para você que há muitos lugares melhores. Posso melhorar? Diga assim: pode, pastor. Há casas muito mais bonitas que a tua, sim ou não, amados? Eu tenho certeza disso, sim ou não? Um exemplo, as mulheres estavam no sítio ontem. Claro, no sítio da igreja é simples, irmão, simples mesmo, de verdade, está faltando manutenção, um monte de coisa. A gente não tem tido recurso para isso. É um lugar simples. Há lugares muito mais bonitos que aquele sítio. Há igreja que tem sítios muito mais bonitos que o nosso. Mas aquele lugar foi o lugar que Deus nos deu. Há casas muito mais bonitas que a tua. Não estou dizendo que você não possa mudar, que Deus amanhã não possa te levar para um outro lugar. Não é nada disso. Mas esse hoje é o lugar que Deus te deu. Mas não é minha, pastor, é alugada.
Mas já reparou que ainda que fosse sua, se um dia você partir, tudo leva a nada? Tem gente que vai comprar um imóvel, vai passar anos e anos. Vai ver, não, a prestação, você tem, sei lá, 50, é 36 anos de prestação, querido. 36 anos com 50 são 80 e brau. Você nem está vivo até lá, mas ainda assim você compra. Então Deus está dizendo hoje, valoriza o que eu tenho te dado. Podem não ser os lugares mais exuberantes, pode ser que as crianças, mas é o lugar que Deus te deu, é o lugar de paz que Deus tem te concedido. E para quem está do lado aí da família, próximo da esposa, ou para quem está representando, isso para os casados, né? Parece que hoje a pregação é só para casado, mas não é. Mas para você que está aí, para que você entenda isso. Quem estiver do lado da esposa e quiser ser ousado, pode dar a mãozinha para ela, dar um apertão assim na mão, dizendo assim, foi você que eu escolhi. Acabou. Ninguém tasca, ninguém toca, ninguém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os mendigos na rua vão pirar, vão morrer, irmão. Tem jeito. Tua vida tá direitinha, casamento tá direitinho, tá tudo direitinho. Tem não. Tem espaço para mendigo não. Porque tem uma vida desculpa a brincadeira, tá? Tem uma vida solidificada, tem uma vida, isso, e você hoje está dizendo assim, não vou morrer antes da hora. Em Salmos, se eu não me engano, procura para mim, o texto diz assim, não morrerei, antes viverei e contarei as suas maravilhas. É isso. Isso tem que ser mais forte. Isso vai te fazer levantar todo dia quando você não quer levantar. Vai te fazer vencer esse início dessa depressão. Vai te fazer vencer processos, em Salmo 118, versículo 17. Sabe? Vai te fazer e contarei as obras do Senhor. Vai te fazer viver quando você não tem mais vontade. Vai te fazer ter esperança. Não levante só por você, levante pelos seus filhos. Levante pelos projetos, levante pelas coisas. Eu gosto do Salmos 12, versículo 2. Quando parece um Deus meio louco, que ri. Mas está rindo de quê? Salmos 2, versículo 4, desculpa. Sabe, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Deles quem? É só dos meus inimigos? Muito mais além do que isso. Existem lágrimas que hoje descem dos teus olhos, mas se o Senhor conhece o seu futuro, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A escrita dele não é como a nossa, que começa da esquerda para a direita, ou seja, do início para o fim. A dele é de um fim para o início. Quando chega no início, ele já conhece o fim. Diz Isaías 46, verso 10, não precisa projetar não, mas olha o que o texto diz, ri-se aquele que habita nos céus. É Deus que hoje está dizendo, filha, você não tem noção do que vai acontecer na tua vida. Você quer ver, olha o quanto a Helena trouxe, eu não conheço o papai, o Érico e a Juliana, os papai e mamãe da Letícia, mas olha o que a Letícia, olha o Heitor, Caio, olha e a Paula, olha o que uma criança tem poder de trazer, Mariana, é isso que Deus está dizendo. Ele vai renovar as suas forças.
Mas para isso, o tema da nossa meditação: não morra antes da hora. Não morra antes da hora. Não morra antes da hora. Repita comigo, diga assim: para os sonhos, projetos e família, quietura nenhum vai ocupar o meu lugar antes da hora. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Hein? Eu estava me ajeitando para vir, a pastora está, amados, não veio agora de manhã, tá?